Ele é mundialmente conhecido como o inimigo da humanidade. Seu nome, Satanás, também conhecido como Lúcifer ou simplesmente Diabo. Provavelmente você já deve ter ouvido falar dele em sua vida, mas você conhece a verdadeira origem segundo a Bíblia de Satanás e da primeira queda angelical, da rebelião celestial? Neste vídeo eu quero convidar todos vocês a conhecerem a verdadeira origem de Satanás e da queda angelical. Você gosta do canal Mistérios de Elohim? Se você gosta do canal Mistérios de Elohim, ajude patrocinando o canal e fazendo uma doação de qualquer valor. Este trabalho é um trabalho que exige muito esforço e muita pesquisa, edição e narração. Se você gosta dos conteúdos que eu trago aqui, faça uma doação no Pix do canal, que eu estarei mencionando o nome de cada um de vocês em futuros vídeos. Portanto, fiquem com mais este vídeo do canal. Satã, também conhecido como Diabo ou Lúcifer pelo cristianismo, é uma entidade que é muito visto nas religiões abraâmicas e que seduz os seres humanos ao pecado, à falsidade, à mentira e ao erro de modo geral. No judaísmo, ele é visto como sendo um acusador. E mesmo sendo um acusador rebelde a Deus, ele é tido basicamente como sendo ainda assim um subservente de Deus, porque Deus é supremo e manda até nos demônios. Normalmente, no judaísmo atual, ele é considerado como uma metáfora para o Yetzer Hará, ou inclinação ao mal. No cristianismo e no islamismo, ele é geralmente visto como um anjo caído ou um gênio nas tradições árabes que se rebelou contra Deus, mas que, no entanto, lhe concede, ali no caso, um poder temporário sobre o mundo caído e uma série de demônios. No Alcorão, ele é chamado de Shaitan, ou também conhecido como Iblis, e ele é uma entidade feita de fogo que foi expulsa do céu porque se recusou a se curvar diante do recém-criado Adão, e ele incita os humanos ao pecado, infectando suas mentes com sugestões malignas. A origem e o significado do termo Satanás é oriunda das línguas semíticas, primeiramente do aramaico antigo e também do hebraico antigo. Em aramaico antigo se diz Satana e já em hebraico antigo se diz Ha-Satan. Tanto em hebraico quanto em aramaico possui um significado de adversário, rival ou inimigo. A maioria dos estudiosos acredita que a primeira aparição de Satanás está no livro de Gênesis, logo no princípio, no Jardim do Éden, apesar do livro de Gênesis não mencionar o termo Ha-Satan ou Satana. No caso, ele é identificado como sendo a serpente do Jardim do Éden, como sendo o próprio Satanás. Essa é a visão que os evangelhos sinópticos nos trazem e é a visão que o próprio Jesus Cristo ensinou. É no Novo Testamento que nós conhecemos a origem e a história do anjo caído, do primeiro anjo caído e da rebelião celestial. Ela está descrita no livro do Apocalipse, onde aparece Satanás como o dragão que enfrenta e é derrotado aí, no caso, pelo arcanjo Miguel. Ele enfrenta os exércitos celestiais numa rebelião contra Deus. Então o arcanjo Miguel basicamente o derrota e o derruba dos céus. E curiosamente nós entendemos que nesta época, neste período cronológico, o mundo ainda não era criado e apenas existia o reino celestial, e dá a se entender que existia também o inferno. Satanás é enviado para o Sheol e ao mais fundo do grande abismo ele foi parar junto com aqueles que o seguiam. Nos evangelhos sinópticos, Satanás também tenta Jesus no deserto e é identificado como o acusador e causador de doenças e tentações.
O livro do Apocalipse vai dizer que mais tarde Satanás fica preso por 1000 anos, mas é brevemente liberado e solto antes de ser derrotado e lançado no lago de fogo chamado de Gehenna. Uma das grandes curiosidades que as pessoas têm a respeito de Satanás e que muitas das vezes é mal interpretada é a respeito de sua aparência, que desde muito tempo e na cultura popular também ele é sempre representado ali como um homem de coloração de pele avermelhada, com 2 chifres, com os pés de bode, com cauda, com 2 asas e segurando um tridente em suas mãos. Na verdade, esta é uma mistura aí de várias características derivadas de várias divindades pagãs que são consideradas também demônios, que acabaram formando aí a aparência do próprio Satanás, incluindo algumas entidades como Pan, Poseidon e Bes. Mas a verdade é que a aparência de Satanás, segundo as escrituras sagradas, nós sabemos que ele é um anjo caído, mais precisamente um querubim caído, e a aparência dos querubins pode até mesmo assustar a maioria das pessoas, visto que os querubins possuem mais de uma cabeça, geralmente com cabeças de bovinos, com cabeça de águia e com cabeça humana, 3 cabeças, 4 asas, pés ali de carneiro, e também ali, muitas das vezes, esses seres são vistos aí até mesmo por povos antigos que adoravam criaturas similares, deuses pagãos com aparência similar, como os tais querubins assírios, acadianos e divindades ali da Suméria e Mesopotâmia. Ou seja, falar a respeito de Satanás e o colocar como uma aparência grotesca não é algo tão errado. Algumas pessoas até mesmo costumam dizer que isso é algo errado, mas na verdade os querubins bíblicos eles possuem uma aparência muito assustadora. Quem já leu o livro de Ezequiel e viu a aparição dos querubins, viu que a aparência deles é basicamente essa que eu acabei de falar para vocês. Muitas cabeças, 4 asas e ali pés de carneiro e realmente uma criatura bem assustadora. Mas nós não devemos nos prender apenas a isso, visto que a aparência de Satanás pode mudar, visto que o próprio Satanás pode se transfigurar e se transformar até mesmo em animais, e muitas das vezes até mesmo em humanos, assim como qualquer outro ser espiritual, como qualquer outro anjo que pode assumir a forma humana ou uma forma animalesca. Um bom exemplo disso é Satanás transformado em serpente no Jardim do Éden e também Satanás ali tentando Jesus pessoalmente, aparentemente em uma forma humana no deserto. No judaísmo antigo, Satanás era considerado e visto como Beuzebu, lembrando que os próprios fariseus, os próprios judeus, quando viam os milagres de Jesus, logo associavam a entidades espirituais, a entidades demoníacas, e afirmaram que Jesus, ele, no caso, fazia tais prodígios, milagres e sinais com o poder dos demônios, e eles disseram que Jesus fazia tudo isso pelo dedo ali de Beuzebu, que é visto e chamado pelo próprio Jesus de Satanás. Quando Jesus vai e fala como pode Satanás ficar contra Satanás, como subsistirá o seu reinado. No Antigo Testamento, Satanás ele é identificado por vários nomes e muitas das vezes até mesmo ali em deuses pagãos. A idolatria é um dos pecados mais combatidos e mais repugnantes aos olhos de Deus, e Satanás tinha a sua presença ali. Como nós podemos ver, a interpretação judaica da época de Jesus é que Satanás era basicamente ali Beuzebu. E Beuzebu, ele é o mesmo Baal do Antigo Testamento. Sim, Baal e Beuzebu são a mesma entidade. E por conta disso, Satanás, no Antigo Testamento, seu disfarce era Baal. No judaísmo atual, a maioria dos judeus não tem consenso nenhum a respeito de Satanás. Apesar de alguns terem um conceito, outros terem outro, basicamente eles não têm um consenso a respeito do que é Satanás. Alguns acreditam que Satanás é sim um ser sobrenatural, ali literal, já outros acreditam mais que Satanás não existe basicamente em uma forma literal, uma entidade, mas sim que
ele é como se fosse um símbolo para uma inclinação maligna do próprio ser humano, ou basicamente também uma metáfora do Yetzer Hará, que é basicamente a inclinação ao mal. A imagem talmúdica de Satanás é contraditória, embora a identificação de Satanás com o Yetzer Hará abstrato permaneça uniforme nos ensinos ali dos sábios, ele é geralmente identificado como sendo uma entidade real com agência divina. Por exemplo, alguns sábios judeus consideram Satanás como um anjo da morte. Mais tarde, ele recebeu inclusive até o nome de Samael, uma vez que Deus, proibindo Satanás de matar Jó, implicaria que de outra forma ele seria capaz de fazê-lo. O livro de Jó é o livro mais antigo das Sagradas Escrituras, sendo escrito por Moisés em Midian até mesmo do livro de Gênesis. Essa é a visão de grande parte dos estudiosos. O Satanás, ele aparece no livro de Jó e sendo uma das primeiras menções aí do próprio Satanás escritas aí pelo próprio Moisés. Já no livro de Gênesis ele aparece apenas como a serpente. No texto antigo do livro de Jó, nós conhecemos a história de Jó, que era um homem justo e favorecido de Deus. No capítulo 1, no versículo 6 e 8, descreve os filhos de Deus, em hebraico Bnei Ha-Elohim, em aramaico Bar Ilah, apresentando-se diante de Deus. Deus então pergunta a um deles: ó Satanás, onde ele esteve? Ao que ele responde que tem perambulado pela terra. Deus então pergunta a Satanás se ele considerou e viu o seu servo Jó, e Satanás responde para torturar a Jó, falando que Jó basicamente iria negar a Deus com a primeira tribulação que viesse acima da cabeça de Jó, na vida de Jó. Deus então consente com que Satanás tente ao seu servo Jó para mostrar a Satanás que ele estava errado e que ele estava enganado. Deus apenas considera para que Satanás não mate Jó, mas que possa mexer em tudo na vida dele, menos em sua vida. Várias coisas acontecem na vida de Jó, prejudicando a sua vida, porém, ao final, Jó não nega a Deus e continua fiel a Deus e justo a Deus, e Satanás é envergonhado por sua derrota. No livro de Zacarias, numa visão que ela é cronologicamente datada de 519 a.C., na qual um anjo mostra a Zacarias uma cena de que Josué, o sumo sacerdote, vestido com trapos imundos, representando a nação de Judá e seus pecados, em julgamento com Deus, como juiz, e Satanás como basicamente ali o acusador. Então Deus repreende Satanás e ordena que Josué receba roupas limpas, representando o perdão de Deus pelos pecados de Judá. Satanás também aparece no Antigo Testamento tentando a Davi, fazendo com que Davi faça um censo do povo de Israel, fazendo com que a ira de Deus se acendesse contra Davi. No Novo Testamento, Satanás também aparece na carta de Judas Tadeu, onde ele basicamente aparece tendo uma disputa, alguns interpretam como sendo uma briga contra o arcanjo Miguel, uma disputa, e essa disputa era pelo corpo de Moisés. Essa briga foi pelo corpo de Moisés, porque Satanás queria pegar o corpo de Moisés logo após a sua morte, porém o arcanjo Miguel, enviado pelo próprio Deus, não permitiu, pois Satanás tinha intenções muito maléficas com o corpo de Moisés. Satanás é tido e considerado como sendo o líder de todos os demônios, e ele controla todas as hostes espirituais da maldade. É ele quem comanda as hostes espirituais da maldade, e os seus outros irmãos que caíram junto com ele na queda angelical, basicamente também ali o servem, como ele sendo ou querendo ser o próprio Deus, querendo ser maior do que o próprio Deus. Por conta disso, o seu pecado é conhecido como sendo o pecado do orgulho, ou também o pecado da soberba. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.